Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e este é o minicurso Uma Pitada de Python. Esse segundo vídeo é a parte 2 do minicurso. Nesse segundo vídeo, vamos discutir um pouquinho sobre o método format. No vídeo 1, pessoal, trabalhamos com 4 exemplos. 2 exemplos em Python e um exemplo em C++, um exemplo em Golang. No vídeo 1, criamos uma pasta chamada parte01 dentro da pasta Uma Pitada de Python. Nessa segunda parte, iremos criar uma outra pasta, parte02. Dentro dessa pasta parte02, iremos criar nosso primeiro programa, o prog01.py. Vou abrir o programa então. Vou aproveitar esse cabeçalho do programa antigo e vamos abrir o programa da parte 2. Colar o cabeçalho aqui. E o objetivo dessa videoaula é a gente discutir um pouquinho mais o método format. Novamente, vamos entender inicialmente que os métodos servem para dar ordens aos objetos. E os objetos, então, eles executam ou sofrem ações devido a essas ordens. Nesse nosso primeiro programa, vamos escrever aqui, vamos criar um programinha que converte unidades. Ele vai converter conversor de metros, ele vai converter velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Então eu usei aqui a funçãozinha print, vou executar aqui o meu programa, meu aplicativo, e conversor de metros por segundo para quilômetros por hora. Vamos aprender mais um pouquinho sobre alguns métodos que existem na classe string. Eu vou dar uma ordem para essa string, center 40, por exemplo. Então, o que essa ordem vai fazer? Essa string vai receber uma ordem. Olha, string, retorne para mim uma nova string de tamanho 40, ou seja, de comprimento 40, com esses caracteres no centro. Vamos dar uma olhadinha como vai ficar. Veja que aqui ficaram alguns espaços em brancos aqui. Eu poderia, por exemplo, eu sei que um terminal por padrão tem 80 caracteres por 24 linhas, então tem 80 colunas por 24 linhas, tá bem aqui, ó, por padrão eu sei disso. Então eu vou pedir agora para ele centralizar 80, center 80. Então estou dando uma ordem para essa string, olha string, retorne uma nova string de comprimento 80 com esses caracteres no centro. Então conversor de metros por segundo para quilômetros por hora. Além disso, o center recebe um outro parâmetro. Eu posso passar aqui o caractere de preenchimento. Eu vou colocar um pontinho, vejo o resultado final, conversor de metros por segundo para quilômetros por hora, formatado em 80. Eu vou deixar aqui em 60. Vou colocar aqui um print e vou pedir para imprimir a string vazia. String vazia é diferente da string com espaço em branco. Essa string tem um caractere, eu quero imprimir uma string que tem 0 caracteres. Só para soltar uma linha. Agora, pessoal, eu vou usar um input. Então, entrada recebe um input de digite a velocidade em metros por segundo. Vou deixar um espaço em branco aqui. Ok, vamos testar. Então, conversor de metros por segundo para quilômetros por hora, digite a velocidade em metros por segundo. Vou digitar aqui 20. Ok. Agora, pessoal, eu vou criar uma nova variável aqui. Inicialmente vou chamá-la de resultado recebe. Vou cometer propositalmente um erro aqui, pessoal. A gente vai discutir esse erro. Entrada vezes 3.6. Logo depois eu vou vir aqui que saída recebe uma string. Então vou colocar aqui V1 metros por segundo é igual, vou colocar aqui VA. O VE de entrada metros por segundo é igual a
VR, o resultado, em quilômetros por hora. E agora eu vou fazer aqui um print saída.format e vou pedir para trocar o VE por entrada. E vou pedir para trocar o VR por resultado. Vou executar. Como eu disse, propositalmente cometi um erro. Vou digitar aqui 20. E qual foi o problema? Ele está me dizendo que ele não consegue multiplicar uma sequência por um float. Como assim uma sequência por um float? Eu tenho de lembrar que input retorna uma string. Armazenado em entrada, eu tenho uma string. Neste momento, na linha 12, eu estou multiplicando uma string por um float. E é o que a mensagem está me dizendo. Novamente, 20, a mensagem está me dizendo que não consegue multiplicar uma sequência, que é a string, por um float. Bem nessa linha, a linha 12. Então é só lembrar, o input retorna uma string. Como eu posso sanar esse problema? Simples, eu posso dizer que velocidade metros por segundo recebe um float da entrada. Agora sim, eu vou converter então. Na verdade, pessoal, isso aqui é só o nome da classe, eu estou criando um objeto do tipo float. Mas eu posso ler também, né, para facilitar a minha leitura, que eu estou fazendo uma conversão de string para float. Então agora, dentro dessa velocidade VMS, eu tenho um float. E agora eu vou mudar o nome dessa variável aqui, vou dizer que VKMH recebe o VMS multiplicado por 3.6. E agora aqui, irei trocar o VE pelo VMS e o VR pelo VKMH. Novamente, pessoal, então, imprimi essa string vazia na linha 8. Na linha 10, usei um input. O input me retornou uma string. Eu tenho uma string guardada dentro dessa variável entrada. Fiz uma conversão para float. Agora eu tenho um float guardado dentro dessa variável chamado VMS. Na linha 13, VKMH recebe VMS vezes 3.6. Na linha 15, eu crio uma variável do tipo string. Então, eu usei um coringa aqui, VE, um VR. Então, velocidade de entrada, velocidade resultante. Então, na linha 16, eu imprimo essa saída .format, ou seja, estou dando uma ordem para o saída para me retornar uma nova string com todos os caracteres de saída, mas trocando VE pelo conteúdo de VMS e trocando VR pelo conteúdo de VKMH. Vamos executar. Digite a velocidade em metros por segundo. 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. Ok, a gente encerra esse primeiro exemplo dessa forma. Vou pegar esse primeiro exemplo e vou salvar ele como? Salvar ele como prog2 e vou fazer aqui algumas alterações no prog2. Então, no prog2, vou fazer uma alteração bem simples. Eu vou trocar o nome do coringa pelo natural 0 e o segundo coringa eu vou trocar pelo natural 1. A diferença é que quando eu uso os naturais para nomear os coringas, eu não preciso usar o trocar por. Então eu posso apagar esse trocar por e posso apagar esse trocar por. Agora, saída.format. Então, estou dando uma ordem para saída. Retorne uma nova string contendo todos os seus caracteres, saída, trocando o coringa 0 pelo parâmetro 0, esse é o parâmetro 0, e o coringa 1 pelo parâmetro 1. É uma ordem, 0, 1, 2, 3, eu poderia ter dezenas de parâmetros aqui. E o format vai trocar, então, o coringa 0 pelo parâmetro 0, o coringa 1 pelo parâmetro 1, tudo de forma automática. Vou executar essa versão 2 do meu programa
Então, digite a velocidade em metros por segundo. 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. Fazendo uma discussão aqui com o uso dos naturais para nome de coringas. Vou abrir aqui um terminal. Então, vou abrir um terminal Linux aqui. Vou abrir um IPython. Agora, vou criar uma variável. Por exemplo, MSG recebe coringa 0 é muito coringa 1. Coringa 0 é demais. Bom, criei essa string. Qual que é o type de MSG? É uma string. Qual que é o comprimento de MSG? 26. Ok. Print MSG. É uma string comum, como todas as outras. Agora eu vou começar a usar o format. Então, vou fazer um Ctrl L aqui. Print MSG. E eu poderia usar o format. Como, por exemplo, x recebe msg.format. E posso colocar aqui Maria, vírgula, forte. Print msg, print x. Maria é muito forte, Maria é demais. Veja o que aconteceu. O format retornou, foi uma ordem passada para o MSG, então o msg.format, eu dei essa ordem para ele, então ele retornou uma nova string, contendo todos os caracteres de MSG, porém trocando o coringa 0, todas as ocorrências do coringa 0, pessoal, o coringa 0 ele aparece duas vezes, trocando as ocorrências do coringa 0 pelo parâmetro 0, e trocando a ocorrência do coringa 1 pelo parâmetro 1. Então, o resultado obtido foi Maria é muito forte, Maria é demais. Então, mas poderia dizer aqui, por exemplo, que y recebe um msg.format e poderia colocar aqui Ana e poderia colocar bonita. Print y. Ana é muito bonita, Ana é demais. Print x e print msg. Então, tem aqui a string y, eu tenho aqui a string x e eu tenho aqui a string msg. Vamos voltar aqui ao nosso aplicativo. Então, isso de fato ocorre aqui no nosso aplicativo. O parâmetro 0, ele vai substituir o coringa 0 e o parâmetro 1 substituirá o coringa 1. Se tiver dezenas de coringa 1, ele substitui as dezenas de coringa 1. Todas as ocorrências do coringa. Bom, vamos para o exemplo 3. Vou pegar esse arquivo. Vou criar um novo arquivo aqui. Pegar todos, um Ctrl A, Ctrl C. Vou colar aqui e vou salvar esse arquivo como prog3 da parte 2, do vídeo 2. Nesse prog3 eu vou fazer uma mudança. Mas antes de fazer a mudança, eu vou apresentar um probleminha aqui do meu aplicativo. Digite a velocidade, eu vou digitar aqui 20, a gente sabe que deu 72 km por hora, mais uma execução. Vou digitar aqui 21. 21 vezes 3,6 dá 75,6 exatos, se fizermos essa conta no papel. O que está acontecendo aqui? É simples de explicar, pessoal. Este erro é um erro de arredondamento. Um erro de arredondamento ele pode acontecer devido a dois motivos. O primeiro é que eu preciso lembrar que as máquinas digitais operam num sistema numérico binário. Então, os valores aqui estão em decimais, mas eu tenho que lembrar que esses valores em decimais eles são transformados
eles são transformados em binário, a operação é feita em binário, depois o resultado é convertido novamente para decimal. Nessas conversões, pode surgir o erro de arredondamento. Um outro momento que pode surgir um erro de arredondamento é que eu preciso lembrar que os reais eles são contínuos e infinitos, mas os floats, que é justamente esse tipo de dado, né, que as linguagens de programação utilizam, o ponto flutuante, ele não é infinito, ele é finito. Existe uma quantidade de caixinhas, digamos assim, de dígitos que eu posso armazenar. Isso é chamado de mantissa. Então a mantissa ela tem um tamanho pré-definido. Então um número em ponto flutuante ele é representado por uma mantissa e um expoente. E essa mantissa e esse expoente eles têm limite na quantidade de dígitos que são usados. Então este erro ele acontece justamente por causa das características de um float. Como eu poderia melhorar então, né, essa visualização, né? Então, novamente, 21, 75.6000000. Poderia melhorar da seguinte forma. Poderia colocar um 2 pontos aqui, um ponto 2 Fs e colocar um 2 pontos aqui, um ponto 2 Fs. Depois que eu terminar o exemplo 4, eu vou discutir com vocês o que está acontecendo aqui de fato. Mas vamos executar, eu quero só que vocês percebam agora como será a execução. 21.00 metros por segundo é igual a 75.60 km por hora. Vou fazer mais uma modificação aqui, eu vou transformar este aqui num 4 e vou trocar esse 2 aqui por um 4. Vou executar novamente. 21 metros por segundo é igual a 75.6000 km por hora. Então vocês já começam a perceber qual que é a ideia. Vou trocar aqui por um 3 e aqui por um 3 e mais uma execução. 21. Então 21.000 metros por segundo é igual a 75.6000 km por hora. Novamente eu vou deixar para discutir isso aqui. Daqui a pouquinho eu vou discutir com vocês o que está ocorrendo de fato. Agora, eu vou salvar como, ou vou criar um novo arquivo aqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vou salvar esse arquivo como o quarto exemplo da minha parte 2. E vou fazer mais uma mudança aqui. Eu vou deixar aqui com um 2. Irei deixar aqui com um 8. Vou deixar aqui com um 2. Irei colocar aqui um 8 na frente desse ponto. Vou executar novamente o aplicativo. E aqui eu terei então 21. Apareceram alguns espaços em branco aqui, mas não foram 8. Vou fazer mais uma mudança. Eu vou colocar um 0 aqui na frente desse 8. Vamos ver o que vai acontecer. 21. Olha aqui o que aconteceu. Vou colocar um 0 na frente desse 8 aqui. 21. Olha aqui, apareceram zeros aqui também. Executar mais uma vez. Só que agora, ao invés de usar 21, eu vou usar 132 metros por segundo. Olha o que aconteceu aqui com 132 metros por segundo. E no lugar aqui na frente desse 0, eu ainda vou colocar um mais aqui. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Apareceu um mais aqui. Bom, eu vou discutir agora as mudanças do exemplo 3 e do exemplo 4 foram somente na linha 15. Então eu tenho aqui o exemplo 2, e aí no exemplo 3 houve uma mudança na linha 15. E no exemplo 4, no programa 4, houve uma mudança na linha 15. Então, eu quero discutir justamente com vocês o format. Para isso, eu vou criar um novo arquivo aqui, mas dessa vez eu não vou chamá-lo de prog. Vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele lá na pasta parte 2. Eu vou chamar ele de regras format.py. Eu não vou colocar todas as regras do format. Pessoal, todas as regras do format são muitas. Iria ocupar muito tempo. Eu vou colocar
somente algumas regras de formatação para o float e para o int. Então, vou pegar aqui o cabeçalho do arquivo anterior, Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui o cabeçalho. E eu vou tentar explicar de uma forma bem informal. Então, para o format trabalhar, é necessário um Coringa. Novamente, pessoal, Coringa é uma abstração minha. Vocês não vão encontrar isso no manual da linguagem. Exemplos de Coringas. Lá vocês vão encontrar algo do tipo como chave de busca, algo assim. Então, exemplos de Coringas. Nós já vimos que eu posso criar uma string, dentro dessa string ter um abre e fecha chaves. E dentro desse abre e fecha chaves ter um n, onde o n é igual a 0, 1, 2, 3, ou seja, o n seria os naturais, certo? Esse é um exemplo de Coringa. Um segundo exemplo de Coringa seria dentro de uma string abrir e fechar a chave e colocar aqui um conjunto de caracteres, por exemplo, o nome, onde nome são caracteres. Um terceiro exemplo para Coringa seria colocar aqui um abre e fecha chaves e colocar aqui um nome, 2 pontos e uma regra. Então esses 2 pontos significa que irá começar agora uma regra de formatação. Vamos deixar isso mais claro. Exemplos para a regra float. Então vamos lá. Como será as regras para float? Serão, as regras. Elas serão mais ou menos desse tipo aqui. szn.m. Então esse é o M, esse é o F. O F simplesmente é de float. Então esse F aqui na regra significa que será uma regra para floats. Esse M é o número de casas depois do ponto. Esse N será o número de casas no total. Esse Z significa preencher com zeros à esquerda. E este S significa, caso positivo, mostrar o símbolo mais. Só alterando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Prontinho. Está aí a regra para o float. A regra para o float. Então, preencher. Esse aqui é o S. Preencher com zeros. Beleza. Aqui tem um espacinho em branco, que aqui é o ponto. Prontinho. Então, temos todas as regras aí. Novamente, esse F aqui significa que é uma regra float. Esse M é o número de casas depois do ponto. Esse N aqui é o número de casas no total. Esse Z, preencher com zeros à esquerda. E esse S, caso positivo, mostrar o símbolo mais. Vai ficar claro com os exemplos práticos. X recebe 4.23, 14, 23. Vou colocar aqui, print
a caneta custa R cifrão. Vou colocar aqui V, 2 pontos, 6.2Fs. Ponto. Formate, trocar o V por X. Ao executar essa linha, o que será impresso? A caneta custa R cifrão. Bom, eu estou dizendo, né, que o meu coringa chama V e que esse é o nome do coringa e que a regra é essa, 6.2Fs. Então, novamente, eu tenho um nome e uma regra. Nome, 2 pontos, regra. Então, eu tenho aqui o nome do coringa, 2 pontos, e aqui eu tenho a regra, 6.2F. Esse 6 aqui é justamente esse N aqui. Esse N é o número de casas no total. Então, depois... Vou deixar aqui assim, ó. Depois do R cifrão, serão deixadas aqui 6 casas. Essas casas é o número de casas total. Então, significa que o X ele deve substituir o V seguindo essa regra de formatação. E essa regra de formatação manda o X ocupar 6 casas. Então, na prática, o que eu vou obter é algo do tipo: a caneta custa R cifrão, espaço em branco. Bom, dessas 6 casas, 2 estarão depois do ponto. É isso que a regra está me dizendo. Então, esse M aqui é o número de casas depois do ponto. Então, veja como é a regra. F 2.6. F é de float, o M é o número de casas depois do ponto e o N é o número de casas total. Então, a regra está me dizendo que são 6 casas, estão aqui as 6 casas, das quais, ou 6 dígitos, 6 espaços, né? Das 6 caixinhas, das quais 2 estarão depois do ponto. Então, bem aqui, nesta posição aqui, que é a 4ª posição, eu colocarei 2 pontos. Então, é o que vai acontecer aqui. Bem aqui, eu colocarei o ponto. Depois do ponto, terei 2 casas. Então, 2 casas depois do ponto, vou colocar aqui o 2, 3. O ponto, ele ocupa uma casa. Antes do ponto, eu tenho 4. Então, pessoal, se eu executar essas 2 linhas aqui em Python, será impresso a caneta custa 4.23. Vamos testar. F5. A caneta custa 4.23. Está aí a execução. Bom, agora eu vou pegar essas 4 linhas, Ctrl C, e vou colá-las aqui. Eu vou alterar um pouquinho a regra. Eu vou colocar na frente desse 6 um 0. Então, esse ponto ele irá ocupar a 4ª casa. Eu terei 2 casas depois do ponto. 2 casas depois do ponto é o 23. Antes do ponto eu terei 4. Então, olhando aqui a regra, ó, F é float, M é o número de casas depois do ponto, que são 2. 6 é o número de casas total. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o número de casas no total. Esse Z aqui é de 0. Se tiver um 0 aqui na regra, preencher com zeros à esquerda. Então, significa que essas 2 casas em branco aqui, elas serão preenchidas com 0. Então, se eu executar meu programa, ou essas 2 linhas aqui do meu programa, eu obterei essa impressão. Vamos dar uma olhadinha. Está aí, então, a impressão obtida. Foi impresso, a caneta custa R$ 004,23. Vou aproveitar aqui, vou pegar essas linhas novamente, Ctrl C, Ctrl V. E agora, na frente desse 0, eu vou colocar um mais. A diferença agora, pessoal, é que ele vai
Formatar como um float, 2 casas depois do ponto, 6 casas no total, preencher com zeros à esquerda e, se for positivo, mostrar o sinal de positivo. Então, ele vai mostrar o sinal de positivo aqui. Então, executando o programa, essas 2 linhas do programa vai imprimir essa linha 38. Fazendo o teste aqui agora. Então, eu tenho aqui, ó, o mais 0,423. Continuando, pessoal, eu agora vou fazer a regra do int. A regra do int, do inteiro, é muito parecido com a do float. Vou fazer um Ctrl C aqui na regra, vou chegar aqui, vou colar a regra do float aqui e vou mudar. Então, regra do int. A regra do int, a diferença é que no lugar do f eu uso um d. E no inteiro não tem casas depois do ponto. Então, no inteiro eu não vou ter essas casas depois do ponto. Então, aqui agora, esse d é de decimal, mas eu vou entender que ele é usado para inteiro. Esse n será o número de casas no total. Então, o n é o número de casas no total. O z também é preencher com zeros. E o s, caso positivo, mostrar mais. O símbolo mais. Então, eu tenho aqui a regra do int. Então, a regra do int é sznd. D é o símbolo utilizado aí para inteiro. O n é o número de casas no total. O z é preencher com zeros à esquerda. E o s, caso positivo, mostrar mais. Vamos fazer alguns testes aqui agora. Eu vou colocar x recebe 42. Print. A turma tinha. Vou colocar um coringa aqui. V, 2 pontos, 4D. Alunos. Vou colocar aqui o ponto format e trocar V por X. Novamente, ao executar essa linha, a resposta será: a turma tinha 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas. Alunos. Precisamente será impresso, então, a turma tinha. Então, nessas 4 casas, eu irei colocar o meu X. Então, ele vai ficar formatado nesse X. Então, 1, 2, 42 alunos. Então, ao executar essas 2 linhas aqui em Python, a resposta será essa. Será impresso a turma tinha 42 alunos. Então, executando aqui agora. A turma tinha 42 alunos. Pegar essas 4 linhas, novamente, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou usar aqui o zero, o Z, para ver como isso fica. Se eu colocar um zero aqui, significa preencher com zeros à esquerda. Então, essas 2 casas aqui que não foram utilizadas à esquerda, elas serão preenchidas com zero. Então, ao executar essa linha 53 e 54, o resultado obtido será este. Fazendo o teste aqui, então. A turma tinha 0042 alunos. Mais uma vez, eu vou pegar aqui, Ctrl C, vou jogar aqui, Ctrl V, e vou colocar um mais aqui na frente. A diferença é que agora eu terei um mais, caso positivo ele mostre o mais. Então, eu vou executar aqui, está aqui o resultado obtido. Vou pegar essas 2 linhas aqui novamente, Ctrl C. Eu posso omitir o zero aqui, só usar o símbolo de mais. Posso fazer isso. E dessa maneira o resultado será este. Então, estou dizendo, ó, caso o número seja positivo, mostra o sinal de mais. E o que pode acontecer, né? Vou pegar essa regra aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Se o número tiver um número maior de casas, o x tiver um número maior de casas do que foi passado na regra, que é o que eu vou propor aqui, 42, 53 e 64. Está aqui meu número. Então, eu vou executar.
Vamos ver o resultado obtido. Então, o que acontece com o format? Quando uma regra não consegue ser cumprida, o format simplesmente ignora ela. Foi o que aconteceu. Então, observando aqui, ó, o número de dígitos é 6. Isso não condiz com 4 casas. Então, ele vai ignorar essa regra. Essa regra 0, se o número de dígitos é maior que o número de casas, não dá para preencher com zeros à esquerda. Então, essa regra também foi ignorada. A única regra que deu para utilizar foi esse mais. Então, o que será impresso, na verdade, será impresso mais 42, 53, 64. Então, executando, as regras foram ignoradas nesse caso. Bom, e aí agora termino o meu arquivo aqui, regras format, com as principais regras para o float e as principais regras para o int, certo? Mas existe aí outras regras no format, né? Existe até outras regras para float, se você usar um F maiúsculo, se você usar um G minúsculo, um G maiúsculo, então são outras regras para o float que você pode trabalhar. Então essas aqui são as regras básicas aí para se usar com format e as regras básicas para se usar com int. Ok, então vamos encerrar essa videoaula. Nesse vídeo, parte 2, ele foi destinado para se discutir algumas regras do método format. Então foi proposto aqui um aplicativo, um conversor de velocidade, de unidade de velocidade, de metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui eu comecei a utilizar o conceito do format, os coringas que a gente já tinha visto. Nesse exemplo 2, os coringas foram substituídos pelos naturais. No exemplo 3, eu comecei a usar regras de formatação, que eu não havia usado ainda. Então, aqui é o coringa, nome do coringa, 2 pontos e a regra. Nome do coringa, 2 pontos e a regra. Neste exemplo também, eu usei o nome do coringa, 2 pontos e a regra. E o nome do coringa, 2 pontos e a regra. Bom, e no quinto arquivo, foi discutido as regras básicas do float e as regras básicas do int. Ok? Encerramos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.